Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, como o Senhor nos dá, Senhor, aleluia, meros mortais, aleluia, na carne, porque no Espírito somos salvos, aleluia, e em nome de Jesus, meu Pai, nessa oportunidade ímpar, Senhor, para trazer o teu Evangelho, Pai, eu vou usar a tua palavra e peço-te, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha me usar, porque eu vou usar a tua palavra, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor fala aqui que nos últimos tempos, né, o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores, e também são doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, por causa da hipocrisia, falam mentiras, e tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo os casamentos, ordenança de abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Ou seja, a palavra fala, né, em nome de Jesus, que proíbe-se casamento ou abstinência de alimentos. O que é abstinência de alimentos? É o jejum. Hoje, né, as lideranças forçam a você a fazer, aleluia, um jejum, sendo que é abstendo dos alimentos. Só que a Bíblia fala que Deus fez para os fiéis, mas esses que falam que não é para fazer, que tem que ficar sem comer, sem beber, esses que falam, aleluia, proibindo o casamento, são homens que falam mentiras, porque estão cauterizadas as suas próprias consciências, ou seja, estão cauterizadas as suas consciências e fazendo para que o povo venha fazer jejum em favor disso, em favor daquilo, em favor da família, em favor de culto, a favor de várias outras coisas, sabendo que Deus fez os alimentos para os fiéis. E o homem hoje quer dar ordenanças, querem que você faça o jejum, fica sem comer, sem beber nada, aleluia, mas isso não é a doutrina de Cristo. Isso é uma doutrina de homens, doutrinas de demônios, aleluia, o qual diz a palavra em nome de Jesus. Vamos continuar na palavra do Senhor, vamos entrar hoje no livro de Apocalipse, aleluia, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 1, para a glória de Deus. Em diante. Diz a palavra do Senhor: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo, a qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. O livro do Apocalipse é um livro, que nem essa passagem aqui, é um livro bem antigo, aleluia, Apocalipse, louvado seja Deus. Aqui o qual fala, aleluia, que notificando a João, que era servo de Cristo, notificando a João que em breve iria acontecer. Em breve é em breve, ou em breve está demorando aí 1900 e poucos anos. 990 e poucos anos aí. Então, o que acontece? Aqui, nesta carta, está dizendo que em breve iria acontecer. Até também o apóstolo Paulo falou que estava chegando a última hora. Até também Pedro falou que o fim dos tempos estava próximo. Então, nós vemos que todos esses profetas, o qual falou que o tempo estava próximo, que o fim estava chegando, que o Senhor estava voltando, ou seja, se você falar que eles estão mentindo, ou seja, então por que nós cremos no que está escrito? Se nós cremos no que está escrito, então em breve o Senhor voltou, em breve o Senhor veio com juízo e justiça para aquele povo. Ou seja, eles pegam esse versículo,
carcam hoje dentro da igreja, mostrando para o povo, falando para o povo que Jesus está voltando e sabendo que ele já voltou. Não é eu que falo, é a Bíblia que nos fala e nos revela que o nosso Cristo ele já voltou a segunda vez. Muitos perguntam até, fala desta maneira: se Jesus Cristo já voltou, o que eu estou fazendo aqui na terra? Muitos fazem essa pergunta. Muitos líderes querem saber dessa resposta. Querem saber por que, então, né? Se Cristo voltou, por quê? O que eu estou fazendo aqui na terra ainda? Aleluia. É bem claro. Nós estamos aqui na terra para cumprir, segundo a eficácia e da sua vontade. A vontade de Deus, que opera em nós, através das nossas fraquezas, aleluia, vem o aperfeiçoamento de Cristo para, aleluia, a nossa santificação ao Senhor, buscando, aleluia, não com sabedoria humana, mas sim com a sabedoria do Espírito que está na minha e na tua Bíblia. E aqui fala no 2, e o qual testificou a palavra de Deus em testemunho de Jesus Cristo, e tudo o que tem visto. Ainda ele fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados é os que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo estava próximo. Aleluia. Esse tempo está próximo. Todos os profetas falaram lá atrás, aleluia, que o tempo estava próximo, que o tempo estava chegando, a qual aqui fala, aleluia, no seu ano aí de 66, 67, aleluia, não sei o certo, mas neste ano estava falando, aleluia, da volta de Cristo, que o Senhor estava voltando, que estava na última hora, que estava ali chegando os fins dos tempos, aleluia, o qual o Senhor voltaria para o seu povo, aleluia. Hoje, se nós morrermos, nós já vamos já direto para com Deus, aleluia, e nós vamos ser, aleluia, transladado, levado, aleluia, desta terra, já levado para o Senhor, aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia. Muitos estão esperando o Senhor escarnecer de novo, vir em carne. Muitos usam ali os versículos ali de Mateus 24, falando do Filho do Homem, o qual fala ali que o Senhor fala abertamente para mim, para você, e falou abertamente para aquele povo, que ele fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele estava falando com aquela geração, e foi o que aconteceu. Aconteceu com aquela geração. Ele veio, aleluia, no nosso lugar, porque por nós, aleluia, nós não estaríamos aqui hoje, mas ele foi por nós, porque pelo pecado nós estávamos mortos, aleluia, mas ele foi por nós naquela cruz, aleluia, para que nós venhamos estar aqui hoje, para a honra e a glória do Senhor. E de maneira alguma nos gloriamos, aleluia, na nossa carne, mas nós gloriamos naquilo que está escrito na minha e na sua Bíblia. Nós não vamos pelo pecado do povo, nós vamos pela Bíblia, o que ela nos fala, o que a Bíblia nos esclarece, para que também os nossos irmãos de outros lugares, não venham estar enganados com a Bíblia, e muitas das vezes debaixo, muitas das vezes das axilas, muitas das vezes com a Bíblia na mão, sendo muitas das vezes enganado, muitas das vezes sendo manipulado com, aleluia, lobos devoradores, que estão aí afora, parece ovelha, mas é lobo, aleluia, se transfigurando ministro de Cristo, se transfigurando apóstolo, mas, aleluia, indo contra a palavra de Jesus. Então, bem-aventurado é aquele que ouve e guarda também, porque aqui João estava falando o quê? Que os tempos estavam próximos, ou seja, estava próximo para quem? Para nós ou para aquele povo? Estava próximo para aquele povo, aleluia. Hoje nós estamos reinando em vida no reino de Deus, em perfeita vitória, em nome de Jesus, aleluia. Vamos ver, irmão, o versículo na palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 17, aleluia, e 18, para a glória de Deus. 2 Timóteo, aleluia, 2 Timóteo, em nome de Jesus, aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 2, aleluia. E versículo
de número 16. Diz a palavra do Senhor: mas evita os falatórios e profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra deste roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é feita, e perverteram a fé de alguns. Ou seja, hoje nós estamos aqui, não é para dizer para você que Jesus ainda vai voltar, porque ele já voltou. Agora aqui entre Himeneu e Fileto, ou seja, Mileu e Fileto, ou seja, ele estava falando aqui para o povo que Jesus já tinha voltado já. Mas só que aqui estava antes do ano 70. Aqui estava antes do Senhor ter voltado. E eles estavam o quê? Eles estavam falando para o povo, pervertendo a fé de alguns na época. Aleluia. Mas foi o que o apóstolo Paulo falou, né? Que alguns viriam no nome do Senhor e pervertia o evangelho. Foi o que aconteceu. E aqui diz no 18: a quais se desviaram da verdade, dizendo, a ressurreição já é feita, e perverteram a fé de alguns. Ou seja, esses homens, aleluia, Himeneu e Fileto, estava dizendo para o povo que Jesus já tinha voltado. E isso foi no ano, antes do ano 70, no ano 66 e 67. O que aconteceu? Eles estavam falando que Jesus já tinha voltado, mas ainda era antes do ano 70, antes de Cristo voltar. Hoje nós estamos aqui falando o qual Jesus já veio no ano 70 para o seu povo. E hoje nós não somos como Himeneu e Fileto, mas sim trazendo a verdade de Cristo, aleluia, a revelação da palavra, em nome de Jesus. Aqui, Himeneu e Fileto estavam falando antes da cruz, antes, aleluia, dele voltar. Ou seja, antes da cruz e depois, aleluia, quando ele voltasse, aleluia, ressuscitado. Ou seja, Himeneu e Fileto estavam falando que o Senhor já tinha voltado, mas eles estavam pervertendo o evangelho na época. Hoje nós trazemos essa palavra depois da cruz. Nós trazemos depois da ressurreição de Cristo. Aleluia. Porque depois da ressurreição, Jesus, aleluia, foi para o Pai. Depois ele preparou a morada. Depois ele voltou a segunda vez, que está no livro de Apocalipse. Aleluia. O qual fala da sua volta. Que ele já voltou. E aqui esses homens estavam ali pervertendo, porque estava tendo o quê? Estava tendo uns falatórios profanos, porque produziam maior impiedade. Ou seja, muitos na época até vendiam as suas casas, suas terras, aleluia, para dar lá, porque para esses homens aqui, Himeneu e Fileto. Ou seja, eles estavam falando, pervertendo o evangelho na época, colocando medo e pânico nas pessoas que Jesus já havia voltado. Ou seja, estava pervertendo o evangelho da graça, o qual, aleluia, Paulo afirma falando para Timóteo, né? Procurais representar de Deus aprovado como obreiro que não tem envergonhar-se, de maneira bem a palavra da verdade, maneja bem a palavra da verdade. Só que esses homens, eles estavam pervertendo o evangelho da graça, aleluia, em nome de Jesus. Vamos ver mais um versículo na palavra do Senhor, no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, e versículo de número 1. Em diante, diz a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Porque já estáis morto, a vossa vida está escondida com Cristo. Aleluia. Aqui, aleluia, a Paulo fala aos Colossenses, aleluia, o qual já ressuscitaste. Aqui já é depois da crucificação, aleluia, de Cristo. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia está dizendo, através da palavra de Paulo, aos Colossos, aleluia, portanto,
se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, não as que são, aleluia, da terra. Porque Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Então, pensai nas coisas de cima. Por quê? Porque aqui da terra já está morto. Aleluia, o quê? A carne. Então, pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do Espírito, pensai nas coisas de Deus, pensai nas coisas, aleluia, inefáveis, a qual Deus revelou a Paulo ao terceiro céu, em nome de Jesus. Mas muitos hoje estão aí sendo enganados, manipulados, aleluia, porque falam que ainda Cristo está voltando, que Cristo ainda vem vindo, aleluia, para buscar o seu povo, e sabendo que é a Bíblia, não como aquele homem, mas sim como hoje. Aleluia, a Bíblia nos afirma que Cristo já voltou. Cristo já veio, aleluia, para o seu povo. Aleluia. E nós somos o povo gentil. Nós somos o povo herdeiros, aleluia. Porque aqueles que estavam debaixo da lei, ninguém se aperfeiçoou. Por isso Cristo veio para nos tirar da lei e nos colocar na graça, para nos aperfeiçoar, aleluia, em perfeito louvor, aleluia, para a sua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler mais um versículo na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo de número 2 e versículo 14. Hebreus, aleluia, capítulo 2 e versículo de número 14. Para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Visto com os filhos participavam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, por esta palavra já, por si só, o diabo estava aniquilado, ou destruído, ou, arrancado do meio de nós, com o seu império. Mas aqui fala, dos filhos, da necessidade da encarnação, ou seja, que visto que com os filhos participavam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto saber é o diabo. Ou seja, qual que tinha o império da morte? Era o quê? Qual é o império que tinha o império da morte? Era a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, aqui a palavra diabo não é um ser de cauda, não é um ser espiritual. A palavra diabo aqui é um adjetivo, significa adversário. Ou seja, aqui fala, que os filhos participavam da carne e do sangue. Também ele participou da mesma coisa, que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. O que tinha o império da morte? Quem era? Era a lei. Qual lei? A lei de Moisés. A lei de Moisés tinha o império da morte. Por quê? Porque quando uma pessoa, era pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. Ou seja, então, o império da morte na época, o que era? A lei de Moisés. Ou seja, se ela estivesse até hoje, a lei de Moisés posta, ela, aleluia, até hoje morreriam aí, aleluia, apedrejado, em nome de Jesus. Aleluia. Até também o apóstolo Estevão, Estevão, o apóstolo de Cristo, foi morto, apedrejado por dar testemunho da verdade em nome de Jesus. Mas o que fez ele ser morto, apedrejado? Porque ele, aleluia, falava daquilo o qual era do Senhor. E muitos não aceitavam que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Então, os, aleluia, sacerdotes, escribas e todo o povo fez o quê? Colocaram ele lá, falaram que ele fez blasfêmia contra o Espírito, e aí muitos, aleluia, apedrejaram Estevão na época. Então, isso tinha o império da morte, mas na cruz, quando Jesus foi na cruz, ele tirou, ele aniquilou, ele tirou fora o que tinha o império da morte. Quem que era? Ele tirou a lei de Moisés
estabeleceu a sua graça em nome de Jesus. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Depois que ele cumpriu a lei, tudo que foi dito através de Moisés e os profetas, ele aniquilou. Depois que ele cumpriu, ele aniquilou. Ele tirou, arrancou fora aquilo que tinha o império da morte. Ou seja, porque a lei de Moisés, ela é, aleluia, adversária da graça. Então, o que acontece? Jesus tirou ela, estabeleceu a graça em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler um versículo na palavra do Senhor, no livro de Efésios. Efésios, aleluia, capítulo de número 1 e versículo de número 11. Vamos ver o que diz a palavra. Diz a palavra: nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, nós fomos feitos por herança, nós somos herdeiros, nós somos predestinados, nós somos, aleluia, feito conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, nós somos herdeiros e também nós somos predestinados ao reino dele em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos um povo eleito, um povo, aleluia, predestinado. O Senhor nos predestinou. Segundo a minha vontade? Segundo a vontade de outros? Não. Segundo o seu próprio conselho e segundo a sua própria vontade. Ele quis fazer, ele fez por nós em nome de Jesus. Sabendo que nós não merecíamos, mas ele quis fazer em nosso lugar e ele cumpriu. E ele estabeleceu a sua graça em nome de Jesus. Vamos ver na palavra do Senhor, no livro de Filipenses. Aleluia. O livro de Filipenses, capítulo 3 e versículo de número 20. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? O porquê que Deus predestinou? O porquê Deus nos fez eleito? O porquê Deus nos predestinou? Aleluia. Segundo o seu conselho e segundo a sua vontade. Vamos ver o que diz aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 em diante, diz a palavra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Então, a nossa cidade não é aqui na terra. Não é a nossa pátria, que fala cidade ou pátria. A nossa pátria não está na terra. A nossa pátria está no céu. Se você ver no dicionário o que significa cidade, você vai ver que ou é cidade ou é cidade. Aleluia. Ou é cidade ou, aleluia, ou, diz a palavra, mas a nossa cidade, ou a nossa, né? Ou é a nossa cidade, ou é a nossa pátria. Vê lá. É pátria ou cidade. Vê lá. No dicionário. Mas a nossa pátria está nos céus. E onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo abatido. Qual corpo? Esse corpo aqui que nós estamos. É um corpo abatido. Ele vai nos transformar no seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Hoje nós morremos aqui, nós vamos para lá, e ele diz a palavra que nós vai nos transformar o nosso corpo abatido num corpo glorioso. Ele faz, e ele vai fazer o nosso corpo glorioso conforme o seu corpo, segundo o seu eficaz e sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, suas palavras são verdades e inefáveis aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos lá ao versículo na palavra do Senhor,
no livro de Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. Aleluia, diz a palavra: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nela. Amém? Então, porque nós somos feituras suas, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus preparou para que andéssemos nela. Ou seja, através de Cristo, através de nosso Senhor, nós fomos feitos feitura para, aleluia, as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, nós temos que a cada dia andar na graça de Deus, pela, aleluia, o qual a palavra que muitos não aceitam, a palavra do Senhor fala que da palma da mão dele, ninguém arrebata. Então, se está na palma da mão de Deus, os líderes falam que vai para o inferno. Que se você não fizer, você vai para o inferno. E é uma grande mentira. Por quê? Porque hoje nós estamos na palma da mão de Deus e Deus diz na sua palavra: e da mão dele ninguém a arrebata. Aleluia. Vamos mais um versículo só, para a glória de Deus, para nós encerrar. 2 Coríntios, aleluia, voltando aí um pouquinho a Bíblia para trás. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 20 e 21, para a glória de Deus. Diz a palavra: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então, Deus, Jesus Cristo, não conheceu o pecado. E ele, não conhecendo o pecado, fez pecado por nós, o qual, para que nele fossemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, de sorte que nós somos embaixadores, aleluia, de Cristo. Nós somos embaixadores, nós somos ministros, levamos a palavra, aleluia, de Cristo, aleluia, como se Deus por nós rogássemos. Pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, hoje levamos a mensagem da reconciliação, para que o povo venha se reconciliar. Não é com o homem, não. Não é levantando a mão, não. Não é reconciliando, levantando a mão vindo na frente, não. É reconciliar você com Deus, você e Deus, só você e Deus, na reconciliação em Cristo Jesus. Porque Deus, ele conhece eu e você, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir e o nosso falar. É quando, então, levar essa mensagem, trazer essa mensagem para mim e para você, os nossos irmãos do YouTube e do Facebook, é o quê? A palavra da reconciliação. Ou seja, não é que é o último dia, não é o fim dos tempos, não é que é o último dia, é a última hora, o qual foi falado pelos apóstolos para a geração daquela época. Hoje, Cristo está em nós, ou seja, nós somos embaixadores de Cristo, levamos a mensagem, levamos a palavra da reconciliação com Cristo, ou seja, reconciliar com o Evangelho da Graça, porque Cristo já veio para aquele povo a segunda vez, e hoje nós morrendo, nós já vamos para a glória, nós já vamos para a glória de Deus, e lá nós veremos Cristo como Ele é, e diz a Bíblia que lá nós vamos ter um corpo igual ao seu corpo, um corpo glorioso de glória, aleluia. Só que no sistema você ouve totalmente ao contrário, porque eles estão vivendo até na cruz, e fala que é o povo da graça. E muitos falam, pode falar, irmão, eu tenho, a mente aberta, mas quando você traz esse evangelho, eles recuam, não aceitam, renegam a palavra da graça, fazendo aquilo que foi feito para o povo na época, o qual Cristo estabeleceu para o povo que viria, que somos nós, um povo eleito, um povo, aleluia, santificado, um povo exclusivo, um povo escolhido por Deus,
para que vivamos, aleluia, em vitória, aleluia, e também no teu reino, em nome de Jesus, amém? Que eu agradeço aqui em nome de Jesus a todos nessa noite e a todos nossos irmãos do YouTube e do Facebook, para a glória de Deus, aleluia. Está encerrada a segunda parte, para a glória do Senhor Jesus. Você que assistiu aí a primeira parte, assista também a segunda, em nome de Jesus, aleluia. Graça e paz, em nome de Jesus.